E aí, rapaziada, estamos começando mais um Pod Caveira e hoje o nosso assunto é bem interessante. Nós vamos falar sobre aquilo que você deve, ou pelo menos que é sugerido por nós, que você carregue todos os dias se você porta uma arma. Nós costumamos sempre dizer que geralmente quando o policial está trabalhando, ele vai equipado com um cinto tático, um cinto como esse aqui, onde ele tem um coldre de boa qualidade, porta-carregadores, porta-lanterna. Isso aqui é um IFAK, um Improved First Aid Kit, um kit de primeiros socorros melhorado, uma faca, uma tesoura aqui que faz parte do kit, e por aí vai, uma série de coisas. Opa, e aí, rapaziada, beleza? Vou colocar isso aqui rapidinho, porque cá estou eu mais uma vez com os avisos. Mas eu vim pra avisar, hoje é um tipo de aviso diferente. A gente agora tá com a aba de membros do canal aí embaixo. É um botãozinho azul e tem o link na descrição também. Membro é uma quantia aí, acho que é a partir de R$4,99 que você pode estar ajudando o canal por mês. E cada nível vai ter um benefício. Vocês podem depois clicar lá e ler certinho, mas eu só vou falar um deles aqui pra vocês que eu acho interessante. Todo começo de mês, todo dia 1, a gente vai estar soltando cupom de desconto no site. Então, esse mês, no caso, para quem é recruta ou veterano, vai ter, se eu não me engano, 35% de desconto. E se você tá inscrito no nível Caveira, você vai ter 55% de desconto no site. A gente vai estar soltando esses cupons todo começo de mês, é de uso único. Mas é isso. Se vocês quiserem ajudar o canal de alguma forma, além de deixar o like e se inscrever no canal, vocês podem estar virando membros do canal, beleza? Tem mais alguns benefícios, mas se vocês estiverem afim, é só dar uma olhadinha ali embaixo, beleza? Vou continuar com o vídeo agora. Valeu! Só que muitas vezes o policial, hoje em dia também nós temos um público muito bom de CACs, né, que são os atiradores e os caçadores e os colecionadores. Quando sai o policial, quando ele deixa o serviço, né, muitas vezes ele coloca a pistola dele num coldre e vai embora ou vai para casa, enfim, deixa o trabalho, deixa toda a segurança dele, né, que é o colete, que são os equipamentos extra, e vai embora simplesmente com a sua pistola. O que nós vamos falar hoje é justamente sobre essa espécie de relativização do valor da vida. Uma vez um policial bem experiente, chamado Vicente Ancona, da Polícia Civil de São Paulo, quando a gente estava debatendo sobre isso, na época ainda estava no COT, era um policial bem jovem ainda, coisa que faz pouco tempo, né, Enzo? Coisa de ainda sou um jovem, né? Mas o que o Vicente Ancona falou? Ele perguntou: Bettini, a sua vida ela tem mais valor quando você está trabalhando do que quando você está na sua casa? Eu falei: não, a minha vida ela não é um conceito relativo. A sua vida é sua vida, é um conceito absoluto, então não tem como você relativizar. Então, porque quando você está trabalhando, você usa um colete balístico, você usa um coldre bom, você usa uma lanterna tática boa, você usa um kit primeiro socorros. Na época a gente nem se falava em torniquete, em IFAKs, né? Era simplesmente o FAK, né? O First Aid Kit. Essa sigla veio do uso dos norte-americanos, que acabaram desenvolvendo algumas técnicas. A mais conhecida é o TC3, né? O Tactical Casualty Combat Care, que é o APH tático, o APH de combate. A APH é atendimento pré-hospitalar. E a partir daí, nós começamos, né, a usar esse tipo de equipamento. E ele falou isso, eu fiquei pensando, falei, cara, não é que é verdade? Você fica, de repente, quando está trabalhando, você tem toda uma proteção, e quando você vai para casa, você deixa essa proteção toda na sua sala, fecha no seu armário, e vai para casa, né, simplesmente com a sua pistola ali. Então esse é um assunto que a gente vai tratar hoje. O que você deve carregar, o que você tem que ter ali, que seria o mínimo necessário. A gente sempre fala o mínimo necessário, né? O tempo todo a gente tá falando disso aqui. Então vamos falar esse mínimo necessário de equipamentos que você deve carregar consigo.
Só que tem vários níveis para isso, né? Eu costumo dizer, né, que as pessoas falam, Bettini, mostra o seu o EDC, né, essa sigla EDC, que é o Everyday Carry. É justamente isso que você carrega todo dia. Nessa época que a gente começou a usar um pouco mais de equipamentos, ninguém falava, não existia essa sigla, né? Você falava simplesmente a gente costumava dizer a sua mochila, ou sua mochila tática. E ela existe em alguns níveis. Então, quando você entra na polícia, você aprende a ter a sua mochila de barreira. Que é o quê? Aquela mochila que fica pronta para quando você vai para uma barreira, quando você vai para um trabalho operacional, você pega essa mochila e leva. Quando você evolui um pouco mais ali no trabalho operacional, você começa a utilizar, mudar um pouco os termos, deixar as coisas um pouquinho mais técnicas, né? E aí você começa a usar a chamada mochila de ataque, aquela mochila com esses itens ali que são mais importantes, mas também não é algo que fique muito pesado, que você não possa ali ter uma agilidade para carregar ela no dia a dia, nas suas operações. Até então, os equipamentos que o policial tinha, eles resumiam isso: uma mochila de ataque, uma mochila operacional, uma mochila de barreira, e o seu colete e o cinto tático, que aqui eu trouxe o meu para vocês darem uma olhada. Esse aqui é o meu cinto tático que eu uso com uniforme multicam. Eu tenho outro que eu usava com uniforme, que eu ainda tenho um uniforme, que é o ATEC Foliage Green, que é o que a gente usava na CAOP. Eu tenho meu cinto até hoje. O equipamento que nós compramos na época, né, tanto o cinto quanto o ATEC Foliage Green. E eu tenho o preto também. Então, para cada situação, você já tem o seu cinto configurado, né? No caso, esse aqui é o que eu uso com o meu uniforme multicam, que é o que eu uso há alguns anos, né? Desde que eu saí da CAOP, que eu estou na delegacia de Maringá. E principalmente desde que a gente criou o GPON, que eu uso esse mesmo equipamento. Então, você deixou o seu serviço, foi para casa. O que eu tenho? Eu tenho um IFAC, né? Aliás, eu tenho um EDC, que é tipo isso aqui, ó. Esse aqui é o meu EDCzinho do dia a dia. Essa mochila eu ganhei de um camarada do 7º Grupo de Forças Especiais, um americano chamado David Crider. E ele me deu a mochila porque ele viu que eu carregava uma outra mochila na época e ele achou muito pesada, que era essa aqui. Então esse era meu EDC até eu ganhar esse presente aqui desse camarada. É uma mochila simples aqui de poucos litros aqui, acho que são 8 litros. Está escrito aqui em algum lugar. 8 litros. Mochila que você compra em qualquer lugar, e aqui eu carrego, né, os meus equipamentos. A gente vai fazer um episódio só sobre cada um desses EDCs, que eu classifico como níveis, né? Esse aqui é o que eu levo no dia a dia. Saí de casa, pum, carrego ela. De modo geral, vou falar o que eu tenho aqui, né? Um cortador de cinto com um diamante aqui na ponta, né? Isso aqui é um equipamento de emergência para caso dê algum problema no cinto. Eu tenho, tanto no meu carro pessoal, tem no chaveiro. Aqui no EDC, fica do lado de fora, é só você puxar. E é uma faca, né? Tipo Z, né? Esse tipo de faca aqui, que você pode cortar o cinto do carro em caso de travamento de cinto, essas coisas, e estourar o vidro do carro. Além disso, sim, em linhas gerais também eu tenho aqui que fica essa bolsa, ela tem uma alça só, né? E aqui você tira, e eu levo aqui um torniquete, que eu acho que fica na altura boa, que é na altura do meu peito. O que é na altura boa? Ele fica no meio do meu peito, então dá para eu pegar tanto com a mão quanto com a outra. Então, se eu for baleado em um dos braços, eu ainda tenho o outro para usar meu torniquete. Inclusive, esse EDC foi útil não pra gente, mas com aquela situação que a gente tava voltando do A Deriva e teve um acidente na rodovia. Putz, caraca, é verdade, Enzo. Bem lembrado. Pô, essa veio. Então, o Enzo lembrou de um episódio, nós fomos... Quando que foi, Enzo? Ali. Foi... Faz uns 2 meses? Final de abril, eu acho. Final de abril, né? Final de abril, nós fomos chamados para participar do A Deriva, né? Um podcast lá em São Paulo. E aí, essa história também é bem curiosa. Contar um pouco dela também aqui, que já que é um bate-papo mesmo, né, Enzo? Quando eu recebi o convite ali pelo Instagram do A Deriva, né?
Eu não dei, assim, muita... Porque eu não sabia essa questão... Na realidade, o nosso podcast a gente começou a fazer depois disso, até. Depois disso aí que eu achei... A ideia veio do Aderiva, A ideia veio da Deriva, porque foi um papo muito descontraído com o Arthur Petri, e eu achei uma maneira muito próxima ali. Eu via durante o bate-papo nosso, as pessoas interagindo com o outro... Como é que era o nome do garoto, cara? Gente fina. Ele. É o... Caio, eu acho. É o Caio. As pessoas interagindo com ele ali online. Eu achei isso bacana, o Enzo gostou também, a gente voltou e tentou reproduzir isso, e surgiu o Pod Caveira, e a gente tá aqui hoje por conta disso, da experiência. Enfim, nós fizemos um bate-volta em São Paulo. Na volta, já devia ser umas 10 da noite, mais ou menos. 10. A gente foi bem próximo de São Paulo, na verdade. Bem próximo de São Paulo. A gente ali na Via Dutra, né? Na Via Dutra não, na Castelo Branco. E a pouco eu vi um carro no meio da pista, capotado, freiei. Tinha um caminhão à direita, assim, e um outro carro no canteiro. Aí eu freiei, parei o carro, coloquei no acostamento, falei, pô, Enzo, fica aqui no carro. Que tava uma situação ali muito complicada. Muita gente gritando. Muita gente gritando, e nessas horas a gente sabe que muita gente acaba atrapalhando. E aí qualquer coisa o Enzo tirava o carro ali, e o carro ficou parado de uma maneira muito precária também. E aí eu fui para socorrer. Quando eu cheguei no acidente, saindo do carro, já catei meu EDCzinho, esse aqui, ó. Cara, quando eu cheguei no acidente, tinha um garotinho, ele devia ter... Eu olhei nele, vi minha filha na hora, ele devia ter 4 anos de idade dela, 3,5, 4 anos. E ele tava com a testa aberta, assim, dá um dedo mais ou menos assim, você conseguia ver aqui dentro da cabeça dele, assim, abriu a testa dele. Graças a Deus ele tava vivo, tava bem, assim, apesar da gravidade, né? Ele tava bem porque ele chorava, né? E a mãe dele tava muito desesperada. E ali eu peguei a bandagem que eu tinha, né? A bandagem de combate, e fiz um curativo na cabeça dele. Então, aí depois... A gente ficou ali, prestou os primeiros socorros, principalmente acalmando a mãe, que estava muito desesperada, o garotinho também. E acabou que chegou o socorro, ele já tinha ajudado a conter ele, pelo menos aquela hemorragia inicial. Tudo isso por conta disso aqui, né? Que aqui dentro a gente tem o básico ali do APH tático, do atendimento pré-hospitalar. Esse que a gente fala tático de combate, aquele ali feito ali para a hora do vamos ver mesmo, né? Não se confunde com a ação de um médico, nem com a de um enfermeiro, é um socorrista, né? Que tenta ali fazer o que pode de melhor com as ferramentas que ele tem. Essa aí foi, boa, Enzo, essa lembrança aí foi top. Tudo a ver com a ideia do Aderiva. Eu até lembro quando a gente tava chegando lá em São Paulo, que foi quando eu descobri que você usava esse CDC, que eu abri o porta-luvas e caiu esse treco do porta-luvas. Eu falei, que é isso? E aqui ainda, quando eu viajo assim, ainda vai uma segunda arma, né? Então, a gente chama de backup também, vai aqui dentro. Ela fica mais pesada ainda. Uma arma bem menor, mas é um backup que você leva, né? Não deixa de ser uma segurança a mais. E aí com essa... Aí surgiu essa ideia, né, do Aderiva, da gente fazer o podcast aqui. Bem legal. Era isso que eu tava falando, Enzo? Surgiu alguma coisa? Por que eu falei do Aderiva, hein? Foi porque... Né? Foi por conta da DC. Então é isso aí. Então esse tipo de equipamento aqui, ele serve para você socorrer a sua família. Não é só um equipamento de primeiro socorro, tem várias coisas que a gente, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer um dia para cada um, porque a gente não quer fazer episódios muito longos, porque senão, se for abrir isso aqui, vocês vão ver que é uma quantidade de coisa realmente muito grande. E aí esse aqui, que era o antigo que eu tinha, que lá o David, que ele me achou muito grande. Quem treinava na academia que eu treinava ali, eu aqui em Maringá, em Brasília, quando eu treinava, sabe que eu ia pra academia, eu levo esse equipamento, isso aqui vai comigo pra academia, né? Agora vai esse aqui. Que aliás é onde quando eu tô treinando, você não fica, não tem essa de você, vou treinar, vou deixar minha arma em casa, vou deixar no armário. Você leva o tempo todo com você, então você tendo uma mochila é muito bom. Só que essa aqui ela continua tendo uma função. Por quê? Porque por ser uma mochila, ela tem alguns itens que não cabem nesse de 8 litros. Essa aqui é uma mochila de 28 litros. Então ela, vamos dizer que é um EDC melhoradão, né?
para situações um pouco mais que demanda ali, talvez uma quantidade de equipamento maior, ou que você tem uma situação ali que você possa ficar, por exemplo, em área rural, que você possa passar um tempo maior ali, precisando, demandando os equipamentos que você tem aqui dentro. Eu dou um exemplo, tem uma lanterna sobressalente aqui dentro, aqui tem um jogo de pilha, aqui eu tenho mais 4 jogos de pilha. Então é esse tipo de coisa, é um EDC mais porrudo, mais fortão. Aqui vocês veem, né, que tem um cabo solteiro, aduchado aqui por fora, ó. Coisa que esse aqui já não tem uma fita, alguns mosquetões a mais. Então é um equipamento mais, um pouco mais... É um EDC para situações mais fora da casinha, mais, né? Fora da casinha, exato, acabou ficando assim. Geralmente quando vou para área mais remota, assim, eu utilizo ele. E aí, o que eu queria falar também para vocês, que é muito legal, é que também não adianta você ter esses 2 EDC se você não tiver o basicão do basicão na sua cintura. A gente costuma dizer que a arma é no pelo, né? Aquele negócio, eu carrego minha arma dentro da mochila, eu carrego... Cara, a arma, ela tá no pelo. E agora, além da arma também tá no pelo, tem alguns outros itens que também tem que estar. Uma água aqui. Senão... Então, passa pra aguinha. E aí tem algumas coisas que você tem que carregar mesmo no seu corpo, que aí vai na cintura mesmo, não tem jeito. Que é o quê? A sua pistola. Só que, se você tem um bom coldre no dia a dia, você não pode ter no dia a dia, no seu trabalho, você não pode ter um coldre porcaria no seu dia a dia. Um porqueira, como dizia meu pai, né? Você tem que ter um coldre bom na sua cintura. Senão você começa, aquilo que eu falei, você começa a relativizar o valor de sua vida. Não, quando eu tô trabalhando eu tenho um Safariland, quando eu tô em casa, não. Então eu tenho um coldre bom, tenho um overlord feito para minha pistola, inclusive com a minha logo no coldre, que não tem, a logo não tem nada a ver, é simplesmente um luxo, né? Mas é um coldre excelente feito sob medida para minha pistola. E que foi feito um vídeo, acho que você mostrou ele no vídeo sobre coldres, né? Mostrei isso no vídeo onde eu carrego a pistola. Tem um vídeo legal onde eu carrego a pistola. Você já deve ter assistido o vídeo da pistola. Se não assistiu, quem não viu, tá aqui no card, ó. Aponta aqui pra cima e eu... Aqui, ó. Ali, ó. Aqui, ó. À esquerda, ali, ó. Aqui, ó. Vai sair, pular um cardzinho, vocês vão ver, vai pro vídeo. Aqui? Mas termina de... Não, é aqui. Aí aqui, aí em cima, aí, ó. Aqui, ó. Vai piscar o izinho e vocês entram lá. É isso aí. E aí, na cintura, o que eu costumo carregar? Quem leu Lanterna Tática sabe. Pô, a lanterna, cara. Aqui, antigamente eu carregava, né? Eu levava comigo 2 carregadores. Agora eu levo um carregador ou 2 no EDC e na cintura vai um carregador. Eu troquei um carregador por uma lanterna. Então eu tenho desse lado aqui, ó. Eu carrego a capinha. A capinha é aquelas de canivete antigo, que tem muito aqui na minha região, de couro. A capinha é bem... É até bom que ninguém nem sabe o que é isso. Eu acho que é um canivete mesmo. E aqui vai uma lanterna de pequeno tamanho, mas é uma lanterna tática. Uma Fênix que eu carrego. Uma PD-20 é uma boa lanterna. Hoje em dia existem melhores, né? Essa aqui é uma lanterna antiga. Mas aquele negócio, eu costumo usar meus equipamentos até tirar caldo mesmo deles. Além da lanterna tática, eu carrego um alicate multiuso e uma chave de algema. Polícia, né? Chave de algema, uma chave boa de algema você precisa ter. E o alicate multiuso, o nome já fala, um alicate bom também. Esse alicate me acompanha há vários anos. Já quebrou acho que não dá para ver no vídeo, mas já quebrou o bico dele, eu lixei, enfim, é parada muito usada, é um Leatherman, né? Mas que cumpre também a missão. Então um bom alicate multiuso, né? Eu vou tirando e vou deixando os equipamentos aqui, né? E às vezes a gente volta a falar. Deixar a lanterna aqui do lado dele. Uma coisa interessante também é teste, né? De centelha, né? Teste de luz, né? Hoje em dia não é mais centelha, né? É LED. Da lanterna antes de você sair de casa. Sempre que você lembrar, faz um teste ali, porque às vezes carrega a bateria. E como essas lanternas mais modernas, elas têm controle eletrônico de potência, às vezes a lanterna não funciona. E lógico, né? O carregador extra com as suas munições. E uma faca. Isso aqui seria o básico do básico, lógico, além da sua arma. Então você tem um carregador,
o alicate multiuso, a lanterna e a faca. Ah, Betinho, onde está o torniquete? O torniquete vai no EDC. O meu torniquete ele vai no EDC, ele não vai na cintura. Eu acho, ainda não me acostumei a carregar ele o tempo todo na cintura. Deveria, mas não me acostumei. É basicamente isso aí, pessoal. Hoje a gente falou desse equipamento que eu carrego, aonde eu carrego, na cintura. Tem um vídeo anterior que o Enzo colocou o card dele aqui e que mostra para vocês a posição do coldre, onde eu levo a arma, enfim. E esses equipamentos que eu considero ser essenciais. Se falar, não, Betinho, acho que eu não vou precisar de um alicate multiuso. Não leve. Né? Se eu levo, então, se eu tenho um alicate multiuso, eu já tenho uma lâmina, não vou levar a faca. Né? Então, isso vai pro corte, né? Ou não, né? Toca assim mesmo. Então, algumas pessoas podem falar, não vou utilizar o alicate, não use, né? Use o que você precisa, mas faça essa avaliação do que você precisa ter e tenha fácil ali na sua linha de cintura. Você não pode, né? Simplesmente, por exemplo, carregar dois carregadores e não carregar uma lanterna. Né? Não tem sentido. Já que grande parte dos confrontos e onde policiais são vitimados, praticamente fora de serviço ali, eu tenho em torno de 2/3 dos confrontos onde policiais são vitimados acontecem em locais, em situações de baixa visibilidade, não necessariamente à noite. Então eu preciso carregar uma lanterna. A lanterna eu diria que aí tem obrigatório que todo policial tem que ter ali uma lanterna 24 horas por dia. Eu carregaria. E o restante você vai fazendo o seu... montando, né, os equipamentos que são essenciais para você e acondicionando eles ali da melhor maneira na sua cintura. Bom para isso também é ter um cinto de couro e grosso. Por quê? Porque ele estabiliza melhor. Quando você tem um cinto mais grosso, muito fino, o coldre não fica legal se você usar ele como eu uso. Se você usar o coldre interno já não tem problema. Mas se você usar ele como eu uso, o coldre externo, aí sim você tem que ter um cinto mais porrudo, mais forte, para você poder estabilizar bem essa arma e ela não ficar correndo demais ali, nem seus outros equipamentos na sua linha de cintura. Em outro episódio nós voltamos a falar sobre esses dois EDCs e num terceiro episódio, um pouquinho mais longo também, a gente vai falar sobre a minha mochila operacional, que ela é bem legal também, aí tem muito equipamento, a mochila bem mais pesadona. São situações diferentes, mas a mensagem é, não relativize sua vida. Você tem que ter o básico na sua cintura, você vai descer para andar com você o tempo todo, e aí, lógico, você vai para o nível pro estado da arte, é o equipamento que você usa para operar, que aí pode ser um pouco mais pesado, que aí você vai estar realmente em algumas situações mais específicas, né, você vai estar utilizando ele, e não no dia a dia ali, vai no banco, volta, vai no mercado, vai levar filho na escola. Você precisa ter mais agilidade, precisa ter algo um pouquinho mais parecido com esse aqui de 8 litros ou algo até um pouco menor, para também não te pesar e você acabar não abandonando ele por conta de ficar com uso muito restrito, né? Ficar custoso utilizá-lo. Beleza, Enzo? Tem algum recado para a rapaziada? Então, na verdade eu acho que não. Hoje não tem muito recado, só não esqueça de dar o like e se inscrever no canal, mas isso aí eu vou deixar com você falar no final, porque essa não é a minha parte. Essa não é a minha parte. E em breve liberaremos o botão de Seja Membro do canal, então se você tiver a fim de dar um suporte a mais. Então é isso, agora vamos deixar o final do vídeo com você. Já perceberam que a ideia do Pode Caveira é trocar o pneu do carro com o carro andando, né? É igual o Marcelão, meu fisioterapeuta, fala. Cuidar do Betinho é igual trocar o pneu com o carro andando, porque eu vou consertando uma coisa e vai estragando outra. Então, o canal aqui é mais ou menos assim. Olha, rapaziada, não esqueçam de dar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Lealdade e destemor, até a próxima.